Deixa eu voltar a conversar agora com o Dr. Rafael Morato, que é urologista, sobre os riscos do uso de medicamentos que prometem melhorar o desempenho sexual. Esse é o assunto hoje aqui no quadro Só Saúde no Mulher Demais. Solta aí já as perguntas, tá, doutor? Porque são muitas no nosso WhatsApp. Consultório aberto. Nosso consultório está aberto. Já tenho 60 e tenho disfunção erétil. Já uso Tadalafila não frequentemente. Aí ele falou aqui sobre um outro medicamento agora, é o Dutan, é assim que chama? É isso mesmo. É um medicamento utilizado para o tratamento do crescimento benigno da próstata, que chama hiperplasia prostática benigna. E a Tadalafila ajuda esses homens que têm esse problema de próstata crescida a conseguirem fazer xixi melhor, urinar melhor. Além de, quando, no caso dele, além do problema da próstata crescida, tem disfunção erétil, ajuda na melhora da disfunção erétil. Então, um caso como o dele, obviamente, requer uma atenção especializada, uma consulta médica, para que a gente consiga avaliar de uma maneira mais completa o que tem levado a essa impotência sexual e o que se pode fazer para melhorar isso. Muito bem, vai mandando aí suas dúvidas para a gente também, tá? 991050400. Entre esses medicamentos, doutor, existem efeitos colaterais? Pode dar um efeito contrário ao que a pessoa está almejando? Isso é muito interessante. Existem sim efeitos colaterais, inclusive bem comuns. O mais comum de todos é a cefaleia, ou seja, dor de cabeça. Como ele é um vasodilatador, ele dilata vasos do corpo inteiro, inclusive da cabeça também, e pode gerar dor de cabeça. Um outro efeito bastante comum é dor nas costas, dor na panturrilha, dor muscular mesmo, como se tivesse feito um treino bem cansativo. E algumas pessoas podem ter também turvação visual, ficar com a vista meio turva. Aí você consegue entender que quem experimenta esses efeitos fica morrendo de medo de ter relação, porque imagina logo que está tendo um infarto ou que está tendo algum outro problema de saúde. É muito importante lembrar, Bruna, que esse medicamento ele não gera a ereção a todo custo. Ou seja, se o homem toma esse medicamento, mas ele está extremamente ansioso, extremamente preocupado, se ele não tem uma conexão com a outra pessoa com quem ele vai ter uma relação, o uso do medicamento ele não é o suficiente. Isso vale também para homens mais velhos que já têm casos mais graves de impotência sexual, de disfunção erétil. Mas é muito interessante lembrar isso porque mesmo entre os jovens, aqueles que não deveriam usar e não precisavam, muitos chegam desesperados no consultório dizendo, doutor, agora eu uso Tadalafila e nem ele funciona mais. Na verdade, não é que ele não funciona mais, é que você não precisava e que a tua descarga de adrenalina, a tua ansiedade, tudo que envolve essa relação na sua vida faz com que nem mesmo uma medicação que leva mais sangue para o órgão pudesse funcionar. Você falou sobre os jovens, né? E também é um sinal de alerta muito importante para essa parcela da população, porque muitos jovens estão fazendo uso dessa medicação para outras finalidades. Por exemplo, potencializar a prática de atividade física ou ter uma atenção maior durante os estudos, no trabalho. Até que ponto isso realmente funciona e quais são os riscos, né, de usar uma medicação com uma finalidade, sendo que ela, na verdade, é para outra? Uma revista científica estrangeira que faz pesquisas médicas publicou que 21% dos homens, dos jovens, 21% dos adolescentes e adultos jovens já usaram essa medicação pelo menos uma vez. Ou seja, a gente está falando de 1 a cada 5 já utilizou. E muitas vezes isso de, não, eu uso para academia porque as veias ficam mais visíveis, aparecem mais, ou eu uso para ter mais foco. Na verdade, é uma desculpa que mascara, que faz com que a pessoa não tenha a real consciência que, na verdade, ela tem uma questão sexual. Entendi. Certo? Então, ele usa isso, dizendo, não, eu uso para tal motivo. Essa pessoa se convence disso, mas isso é um outro problema, porque retarda o nosso diagnóstico e o nosso tratamento, de dizer, olha, vem cá, não é essa a função. Talvez tenha algo em relação à sua saúde sexual que não está muito bem. Talvez você esteja muito ansioso, muito preocupado. Talvez suas primeiras experiências não tenham sido tão boas assim. Então, a gente precisa sentar, conversar sobre isso e resolver. Exatamente. Vamos para o Zap mais uma vez, o 991050400. Vamos lá para esse relato. Meu esposo está com ejaculação precoce. Fez o exame de próstata, deu tudo certo, só que não conversou com o médico a respeito. Ele está com 59 anos. O que fazer? Também uma queixa frequente.
E é tão interessante que as mulheres também apoiem esses parceiros, né? Existe uma pressão muito grande, né, na população masculina de ser viril, de ser, enfim, sexualmente ativo o tempo inteiro, de estar sempre disposto, né, doutor? Exatamente, Bruna. Como é que fica essa situação? É isso. Então, como vocês conseguem perceber, uma telespectadora tomou a iniciativa pelo marido. E isso é muito importante também, porque o homem requer a ereção para que tenha a atividade sexual. Então, quando a esposa cobra muito, ou existe o outro lado, essa apoiou, mas existem outras que cobram muito, que exigem, que desconfiam desse homem. Sim. Será que você não está com outra? Imagina. E até se culpam às Se vezes, culpam, né? Dizer, eu acho que eu não estou comigo, bonita, é o meu corpo, acho que ele não sim. gosta mais de mim. Então, tudo isso essa parte negativa, ela pode prejudicar essa ereção. Em relação à ejaculação precoce, para quem está em casa, que não sabe o que é isso, é quando o homem tem a ejaculação em 2 minutos após o ato sexual, às vezes até menos. Então, obviamente que isso não possibilita que a mulher também tenha satisfação durante a relação, e muitos homens utilizam a tadalafila no sentido de tentar prolongar esse tempo. Essa medicação, ela não é a indicada para esse caso, pode ajudar no começo, mas como na grande maioria das vezes, imensa maioria das vezes, a ejaculação precoce também está relacionada a questões emocionais, psicológicas, ansiedades, preocupações, ela tem um efeito que vai durar muito pouco tempo. Entendi. Então, o tratamento da ejaculação precoce, ela envolve basicamente um tripé, onde existe uma medicação que ajuda a retardar, o tratamento psicológico, com um psicólogo, terapeuta sexual que ajude a trabalhar isso, e um treinamento, que a gente ajuda o casal a ter um treinamento para esse tempo e cada vez se prolongando mais, se prolongando, até que haja uma satisfação do conjunto, do casal. Perfeito, perfeito. A gente está falando bastante aqui sobre os riscos, né? Principalmente por causa desse dado alarmante. É uma das medicações mais vendidas no ano passado. E aí a gente traz realmente sobre a questão dos perigos. Mas e os benefícios, né, doutor? Para quem é indicado esse tipo de medicação? Ele é indicado para quem tem disfunção erétil, impotência sexual, de fato é uma excelente medicação para isso. Ele é indicado para os homens que têm próstata crescida e o mais interessante, ele é indicado para pessoas que têm problemas pulmonares, esse tipo de medicação. Na verdade, quando ele foi desenvolvido, isso é uma curiosidade, foi para tratar uma situação chamada hipertensão pulmonar. Um problema grave que acontece nos pulmões, desde crianças a adultos. E o que se percebeu foi quando se tentava tratar com hipertensão pulmonar com essa medicação, o pessoal tinha ereção. E ereções sustentadas. Então, a indústria farmacêutica identificou que existia um efeito colateral ali que poderia ser utilizado para um ganho de população que é muito mais frequente, que é o problema de disfunção erétil. E aí, até hoje, ele é usado para hipertensão pulmonar, mas muito mais para problemas de potência. É um tratamento, acho que algumas pessoas acham também que vai ser um milagre, né? Estou naquele momento ali, não estou conseguindo ter a ereção, vou usar a medicação. É assim que funciona? Exige um tratamento, precisa tomar regularmente, é para a vida inteira? Como é que é? Existem vários graus de disfunção erétil e potência sexual. Pessoas em um grau mais inicial, elas podem usar só quando vão ter uma relação. Certo. E também depende da frequência dessa pessoa. Tem casais que têm uma vez por mês, tem casais que têm várias vezes por semana. Então, em fases iniciais, só quando vai ter a relação. Em fases um pouco mais avançadas, é necessário usar, sim, ou todo dia, ou dia sim, dia não. Só o médico vai dizer, exatamente, né? Só É o um médico. acompanhamento que precisa retorno mesmo ao urologista, se for o caso. Sem dúvida. Entender como é que está funcionando esse tratamento, se está funcionando também, Perfeito, né, doutor? sem dúvida, porque apesar do mais que se tornou famoso ultimamente, que é o tadalafila, a substância tadalafila, existem várias outras no mercado que podem se adequar mais ao caso daquele paciente, daquela pessoa. Então, é preciso utilizar por um tempo, voltar, e aí como foi? Foi tudo bem, tudo tranquilo? Não, doutor, faltou tal coisa. Então, a gente consegue adaptar isso e fazer uma medicina mais personalizada mesmo. Com certeza, né, minha gente? Eu sempre falo aqui, principalmente nas segundas-feiras, onde o assunto principal do Mulher Demais é saúde. Então, não dá mesmo para você negligenciar esse bem tão precioso que é a sua saúde. Se cuide, se identificou, né, em algo que a gente falou por aqui, realmente busca um especialista, busca ajuda. Não é fraqueza, muito pelo contrário, né, doutor? Até um gesto de coragem mesmo, Com certeza, né? é um gesto de coragem e é nesses momentos que a gente vê
essa atitude de coragem quando o homem ou ele abre para a esposa que está vivendo um problema, ou ele busca ajuda. E o que a gente vê é que essa coragem vem muitas vezes em um momento já de desespero. Sim. Porque já passou do tempo ali que a gente poderia resolver de uma forma mais fácil. Então é importante antecipar. Viu que tem um problema, procura ajuda e a gente vai estar aqui, obviamente, para contribuir. É isso aí. Vou deixar, inclusive, o Instagram do Dr. Rafael Mourato. É @rafaelmourato.uro. Tá aí, ó, no rodapé da sua tela. @rafaelmourato.uro. Até que ele volte para cá com outras informações. Muito obrigada, viu, Prazer, doutor? Bruno. Adorei receber você aqui. Opa, tá tudo certo. Muito obrigada. Até a próxima, viu? Tchau, tchau.